Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal PhysioBrain. Aqui é o professor Adriano e hoje eu vou falar sobre avaliação de equilíbrio, especificamente sobre a escala de equilíbrio de Berg. Fica comigo e não perde essas dicas. Você já sabe, se inscreva no canal se não é inscrito, curte o vídeo e compartilha com quem você acha que precisa saber dessas informações. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre a avaliação de equilíbrio. Nós vamos falar sobre a escala de equilíbrio de Berg, ou a Berg Balance Scale. Então, você pode encontrar na literatura científica, aí na internet, né, a escala de equilíbrio de Berg. Daí, normalmente, se for um artigo, vai estar essa abreviação, EEB, em português. Mas, em inglês, a gente tem a maior parte da literatura e a gente encontra a Berg Balance Scale, a BBS, como uma forma de avaliação de equilíbrio. Por que a escala de equilíbrio de Berg é tão utilizada? Primeiro que ela foi uma das primeiras a serem padronizadas e validadas na literatura científica para as mais variadas populações. Então você tem validação dela em português para idosos, para jovens, para AVC, para Parkinson, para várias condições de saúde, tá? E ela é rápida e fácil de ser aplicada. Tá? O que eu quero passar para vocês? Eu não vou ensinar como fazer a avaliação aqui, não é esse o foco, mas eu quero abrir para que você possa entender como e onde você pode utilizar ela. Tá? Então, por que eu gosto muito de utilizar ela? Usei ela na minha dissertação de mestrado e estou usando ela no doutorado também. E ela serve para você fazer a avaliação de equilíbrio. Ela é composta por 14 questões, 14 testes que avaliam as mais variadas situações de equilíbrio. Então, ficar em pé, por exemplo, tem lá ficar em pé confortavelmente por 2 minutos. Tá? E aí, cada um desses testes, então você tem os 14 testes, como a gente falou, cada um deles tem 5 possibilidades de resposta. Então, a resposta vai ser ou 4, ou 3, ou 2, ou 1, ou 0. Então, 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades de resposta. Sendo que a cada teste que você fizer, você vai ter que pontuar essa pessoa em uma das condições. Então eu vou ler aqui. Por exemplo, você tem lá posição sentada para posição em pé. Então a pessoa vai ter que fazer esse teste de sair da posição sentada para a posição em pé. E aí você vai ter 5 possibilidades de resposta. Então, por exemplo, ela necessita de ajuda moderada ou máxima para levantar-se, então ela vai ser um 0. Ou ela necessita de ajuda mínima para levantar-se ou estabilizar-se, então ela vai ser um 1. Ou ela é capaz de levantar-se utilizando as mãos após diversas tentativas, então ela vai ser um 2. Ou ela é capaz de levantar-se independentemente utilizando as mãos, então ela vai ser um 3. Ou ela é capaz de levantar-se sem utilizar as mãos e estabilizar-se independentemente. Então, ela vai ser um 4. Então, para cada um desses 14 testes, vai ter 5 possibilidades de resposta e você vai marcar qual o seu paciente, o seu aluno, o seu cliente lá pontuou. Então, digamos aqui que ele pontuou um 3. Então, eu marquei ele como um 3. O meu paciente foi 3. E daí nos outros 13 testes você vai fazer os testes de pontuar ele em cada uma dessas questões, tá? Então tem questões, por exemplo, permanecer em pé sem apoio, permanecer sentado sem apoio nas costas, mas com pés apoiados no chão ou no banquinho, posição em pé para posição sentada, tem transferências, permanecer em pé sem apoio com os olhos fechados, permanecer em pé sem apoio com os pés juntos, alcançar a frente com o braço estendido, permanecendo em pé, pegar um objeto do chão a partir de uma posição em pé, virar-se e olhar para trás por cima dos ombros direito e esquerdo enquanto permanece em pé, girar 360 graus, posicionar os pés alternadamente no degrau ou banquinho enquanto permanece em pé sem apoio, permanecer em pé sem apoio com o pé à frente, então posição semi-tandem, permanecer em pé sobre uma perna, então apoio unipodal. Então você tem 14 testes. Se você jogar a escala de equilíbrio de Berg no Google, você já vai encontrar a escala lá e você vai poder utilizar ela na sua prática clínica. Se for para pesquisa, você vai precisar pedir uma autorização para o autor, né? Normalmente é isso que a gente faz. Então você tem 14 testes
e aí você vai pontuar esses testes de 0 a 4, cada um desses testes, e no final você vai somar, né? Então, na questão 1, ele pontuou 3, como a gente colocou. Na questão 2, ele pontuou 4. No teste 3, digamos, ele pontuou 2. E aí você vai somar no final, e a pontuação total, obviamente, né? 14 vezes 4, que é a pontuação máxima, vai ser 56. Então, 56 é a pontuação total. Lembrando que quanto mais alto, melhor é o desempenho. Então, quanto mais próximo de 4 cada resposta for, melhor é o desempenho. Obviamente, né, consequentemente, quanto mais próximo de 56, melhor é o caminho, melhor é o desempenho dessa pessoa no equilíbrio corporal. Tá? Então, o que a gente espera é que as pessoas estejam sempre mais próximas possível do 56, mas não tem como passar de 56. Tá? O que acontece bastante na escala de Berg? Por ela ser um teste bastante antigo, assim, ele é validado desde os anos 90, verifica-se que alguns dos testes ou algumas das populações acaba acontecendo o que a gente chama de efeito teto, tá? Então, o que acontece? Algumas pessoas ou populações, efeito teto, deixa eu ajeitar esse aqui que eu ia escrever populações porque eu estava falando populações. O efeito teto acontece porque às vezes a escala não consegue detectar essa alteração de equilíbrio. Então os testes que tem ali, às vezes acaba sendo um pouco fácil para determinados grupos. E aí você não consegue identificar a alteração de equilíbrio. Tem a escala mini-best, que ela é mais sensível para algumas populações para detectar as alterações de equilíbrio. Então significa o quê? Que às vezes a pessoa está com 56 ou próxima de 56, mas tem alterações de equilíbrio porque o teste não conseguiu detectar. Mas, de forma geral, a escala de Berg ela é muito boa, é muito fácil de ser utilizada. Ali em 15, no máximo em 20 minutos, você consegue fazer os 14 testes e ter já um padrão, uma norma, uma referência para você dizer como está o equilíbrio da pessoa. Mas, né, clinicamente, em pesquisas, a gente sabe que, por exemplo, a escala mini-best já é mostrada como um pouco mais sensível. Mas a escala de Berg ela pode ser utilizada, eu utilizo bastante, principalmente na prática clínica com os meus pacientes domiciliares, e ela traz um referencial para a gente saber onde que está a alteração de equilíbrio. Eu estou vendo ali pelo teste que o paciente teve mais alterações nas transferências, então é uma coisa que eu posso treinar, eu posso melhorar com o meu paciente nos meus treinamentos, nas minhas intervenções. Ele está com dificuldade no equilíbrio nas rotações, por exemplo, no giro ali que a gente falou. Então a gente pode treinar possibilidades de melhorar esse giro. Tá? Então ela traz referências para nós, ela traz um norte para nós de como está o equilíbrio da pessoa e você pode utilizar ela na sua prática clínica tranquilamente, ela pode te dar um referencial bem interessante. Então, de forma rápida e simples, era isso, a escala de equilíbrio de Berg, um instrumento muito bom, muito interessante para a gente usar na nossa prática clínica, nas pesquisas. A maioria das recomendações para Parkinson, para idosos, enfim, trazem ainda que você pode utilizar o Berg como uma ferramenta confiável de avaliação de equilíbrio. Espero que tenha gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida em relação à escala, pode colocar nos comentários que a gente tenta responder rápido da melhor forma possível. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreva no canal se você não é inscrito, que você vai estar me ajudando bastante a continuar trazendo essas informações aqui. Um abraço e nos vemos nos próximos vídeos.